O Evangelho de João tem sido considerado pelos estudiosos como a obra mais importante da literatura mundial. E eu estou inclinado a crer que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas. E nenhuma obra jamais foi tão largamente impressa e distribuída no mundo como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Quando João escreveu este Evangelho, já no final do primeiro século, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Quando João escreveu este Evangelho, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João escreveu este Evangelho para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perigosíssima, que assolou a igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Todos vocês devem saber que, muito embora o Império Romano tenha dominado o mundo politicamente, não dominou o mundo filosoficamente. O pensamento grego continua a prevalecer, e um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Em outras palavras, os gregos acreditavam que a matéria que você toca, vê, era essencialmente má, e o espírito invisível e imaterial essencialmente bom. Sendo assim, os gregos negavam a doutrina da criação, a doutrina da encarnação e a doutrina da ressurreição. Por isso, já no final do primeiro século, começa a se negar a divindade de Cristo. E João escreve este Evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui na introdução deste Evangelho, João vai abrir as cortinas da eternidade. João vai acender as luzes no palco da história e vai revelar-nos Jesus, o amado da nossa alma, o Verbo de Deus. E João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego de início, porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Eu tenho certeza que
que vocês aqui de Bom Jesus têm uma excelente noção da língua portuguesa. E vocês bem sabem que o verbo ser aqui não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. E significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, o verbo pré-existe ao princípio à criação. Se ele pré-existe ao princípio, então necessariamente ele é eterno. E porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, se o verbo é eterno, então ele é Deus. Raramente, pastor Fábio, na literatura mundial, um autor consegue provar a sua tese na primeira declaração do seu texto. É claro que eternidade é um conceito complexo para nós. Nós entendemos um pouquinho de tempo, mas não entendemos muito bem eternidade. Eu explico. Se eu lhe perguntar, por exemplo, se nós tirarmos um dia de 1 milhão de anos, nós não temos mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Se eu lhe perguntar, e se nós tirarmos 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se eu subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto fica? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não temos total noção da eternidade, porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, já que o verbo é eterno, então o verbo é Deus. O verbo estava com Deus. Essa expressão significa, na língua original, ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma natureza. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui dizendo: e o verbo era Deus, não um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse assim: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem disse ser, então seria um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então seria um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois só ele pode afirmar: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Só nos resta fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. O verbo é eterno, o verbo é pessoal e o verbo é divino. Mas ele diz que o verbo estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, quando os céus e a terra foram criados, o nosso glorioso Redentor, o verbo, estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 é categórico: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, esse versículo traz uma verdade espantosa e revolucionária. Esse versículo põe um machado da verdade na raiz de algumas ideias e teorias tão populares em nossos dias. Por exemplo, esse versículo refuta o pensamento grego de que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna, eterno só Deus o é.
A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo lugar, esse versículo refuta a teoria da geração espontânea. O mundo não surgiu por si mesmo. O mundo não veio de moto próprio. Perdoe-me da expressão. O mundo não pariu a si mesmo. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo, e sem matéria pré-existente, Ele criou todas as coisas. Terceiro, esse versículo refuta a teoria do Big Bang, de que uma mega explosão casual deu origem a esse universo tão vasto, com movimentos tão harmônicos, com leis tão cirúrgicas e precisas. Estou seguro disso. Seria mais fácil eu acreditar que se alguém jogasse 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão cósmica casual deu origem a esse universo. Eu posso até lhes garantir mais, que é preciso ter mais fé para ser um ateu que para ser um crente. Pensem comigo, por que é que nós estamos no planeta Terra? Por quê? Será que uma explosão casual nos deixou aqui? E a resposta insofismável é: nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Será que foi a casualidade que nos deixou aqui? E a resposta é um sonoro não. Nós estamos aqui porque foram as mãos do nosso glorioso Redentor que nos deixou aqui. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, não haveriam as ondas e as marés. As ondas e as marés só existem por causa das fases da Lua. Agora, se não houvesse as marés, as nossas praias se encheriam de lixo, e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão casual que deixou o nosso satélite, a Lua, na sua órbita. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Quarto lugar, esse versículo 3 refuta a conhecida teoria da evolução. Em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. No dia do lançamento esgota-se a primeira edição. Esse livro tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Essa teoria de lá para cá tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. É preciso afirmar de forma eloquente: criacionismo não é um artigo de fé. Criacionismo não é um artigo de religião. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado, isso a ciência prova. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Isto é fé. Por isso, irmãos, não tem nada mais importante para uma igreja que celebra 80 anos, que viveu essas 8 décadas pregando um único tema: Jesus, Jesus, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, do que parar mais uma vez para meditar quão grande é o nosso glorioso Redentor, quão magnífico Ele é, quão digno de glória Ele é, quão apreciado e amado Ele é. Quando o profeta Isaías, trazendo um texto messiânico, reflete sobre a majestade dele, vai nos afirmar algo espantoso: este é aquele que mede as águas na concha da sua mão.
Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas da concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu glorioso Redentor olha para as grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas essas nações como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora pergunte a um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, qual é o tamanho do universo? Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele responde eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. É que na verdade nenhum homem é capaz de afirmar categórica e insofismavelmente qual é o exato tamanho do universo. Essa é uma matéria em aberto e em estudo. Agora você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Agora os cientistas já descobriram um fato, que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E eu preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há um centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não pode ser: eu criei isso aqui, eu estou aqui e eu sou dono disso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunta a um astrônomo quantas estrelas existem. Pergunte. Sabe qual é a resposta dele, se for honesto? Eu não sei. Mas o que eles sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, bote numa tábua de vidro e tenha a pachorra, a paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Fui fazer isso em Guarapari de férias, enchi a concha de areia, comecei a contar: 5, 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, parei, não tinha nem começado, a ponta do dedo. Pois tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e deserto do nosso planeta. Pasmem vocês, Ele não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Até o século passado nós estávamos pasmos com a grandeza insondável do macro-universo. De lá para cá, nós estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo. É com a nanotecnologia. É com o fato de nós podermos empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Se você chegar na sua casa hoje, for lá no seu quintal ou na sua varanda e colher uma folha tenra, delgada, aquela folha é muito mais complexa do que a cidade de Bom Jesus. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo, a gema desse ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo,
diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais incríveis e fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que nós somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu mais, que nós temos no nosso corpo mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. E o Dr. Loiva afirma mais tarde que código de vida não se origina espontaneamente, código de vida não se origina de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor, aleluia. Quando João nos leva para o verso 4, irmãos, ele nos tira o fôlego outra vez, porque ele diz: a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Tudo que tem vida, anjos, homens, animais voláteis, terrestres e aquáticos, só tem vida porque receberam vida dele. Aí alguém pergunta: mas então quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Então alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é Deus eterno e o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova irrefutável de que ele existe, porque a Bíblia diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Mas João diz que ele é a luz, e que a luz resplandece nas trevas, e que as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus, ninguém intimida Jesus, ninguém ameaça Jesus, ninguém derrota Jesus. Ele é o vencedor invicto em todas as batalhas. Ele nunca colheu uma derrota, ele nunca soube o que é um fracasso. Onde a luz chega, aí chega a vitória, porque você não viu, e ninguém jamais viu ou verá, em qualquer tempo ou em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que a treva seja, quando a luz chega, ela tem que ir embora. Onde Jesus chega, chega a cura. Onde Jesus Cristo chega, chega a libertação. Onde ele chega, chega a redenção. Onde ele chega, chega a transformação. Onde ele chega, o diabo não tem mais espaço para dominar. Ele é a luz. Bom, eu disse para vocês no começo que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus, o Verbo, é verdadeiramente Deus. E até aqui no verso 5 do texto lido, ele provou essa tese de duas maneiras. Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Mas em segundo lugar, ele é Deus porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador da vida, ele é o mantenedor da vida. Agora, por favor, preste atenção. Se ele é isso, e ele é mesmo, então
Eu preciso dizer a todos vocês: ninguém pode sair daqui nesta noite sem tomar uma decisão em relação a Jesus. E eu vou propor um paradoxo. Você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão por uma razão simples: você é escravo da sua liberdade, e isso é um paradoxo. E eu vou ilustrar o paradoxo. Você, como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo, você tem que tomar uma decisão. Você pode saltar da canoa e nadar até a margem. Você pode remar a canoa e ancorá-la num lugar seguro. Ou você pode fingir que não tem abismo pela frente, ficar na canoa até ser esmagado pelas águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Isso é um paradoxo. Você é escravo da sua liberdade. Mas talvez você veja aqui hoje a convite, e você é muito bem-vindo aqui, com certeza. Estamos felizes porque você veio. Mas talvez você esteja dizendo no seu coração assim: bom, eu vim aqui hoje, mas eu não quero tomar decisão. Aliás, eu não vou tomar decisão. Na verdade, eu tenho raiva de quem decide. Para dizer a verdade, eu estou indeciso. Preciso lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Só que com Jesus isso é impossível, pois foi Ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Qual será a sua decisão nesta noite? A partir do versículo 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas, os versos 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Entendamos. Desde Malaquias a João Batista tem 400 anos. Chamamos isso em escola bíblica dominical de período interbíblico, ou de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. 400 anos de silêncio profético. E diz Lucas 3, versículo 2: veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Multidões e multidões fluíram para o deserto, toda a província da Judéia, toda a cidade de Jerusalém, toda a cercania do Jordão. E aquela multidão está escutando João Batista. E chegou um momento que toda essa multidão chegou a uma conclusão, sem exceção. E a conclusão foi esta: esse João Batista não é precursor do Messias, é coisa nenhuma. Ele é o próprio Messias. Sabe quantas pessoas pensaram isso? Diz o texto: toda aquela multidão. Perdoe-me usar uma linguagem política, porque estamos em ano político. Se João Batista fosse um candidato a Messias, todos os votos que entraram na urna, sem voto em branco e sem voto nulo, foram dados a João Batista. Então, levaram essa conclusão da multidão em consulta a ele, com aquela pergunta sedutora, como o sibilo da serpente, aquela voz aveludada que beijou os ouvidos de João Batista, perguntando: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Muitos já tinham se levantado em Israel dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, desculpe da expressão, e dado com os burros na água. Se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia dar uma coçada na cabeça e pensar: gente, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém juntou tanta gente num deserto como eu. Se eu me declaro Messias aqui, o povo já tem do meu lado.
Não, 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 ele não engoliu a isca venenosa, não, ele foi categórico. Não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a primeira decisão, é reconhecer que só Jesus recebe a honra, só Jesus recebe a glória, só Jesus tem todo o poder e autoridade, só Ele é o Messias de Deus, o nosso Salvador. Mas aí vem a segunda decisão, confira comigo versos 10 e 11. A segunda decisão é rejeitar Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Notinha de rodapé. Por favor, me responda quantas vezes aparece a palavra mundo no verso 10. Olha aí e me responda. Quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. No grego é a mesma palavra, cosmos, cosmos, cosmos. Mas cada vez que a palavra aparece num único versículo, ela tem significado diferente. O verbo estava no mundo, que mundo? Mundo físico, material. O que está escrito? O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? O mundo geográfico. O mundo não o conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Então, ao ler a Bíblia, preste atenção, porque às vezes uma mesma palavra repetida no mesmo versículo pode ter o quê? Significado diferente. Mas ele chega no verso 11 e diz que veio para os seus e os seus não receberam. Quem são os seus aqui? O povo de Israel, o povo da aliança. E o povo de Israel não recebeu Jesus como Messias, por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher. Jesus é o descendente de Abraão. Jesus é a coluna de nuvem. Jesus é a coluna de fogo. Jesus é o maná que caiu do céu. Jesus é a água que brotou da rocha. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é representado pelo tabernáculo. Jesus é representado pela Arca da Aliança. Jesus é representado pelo templo. Jesus é representado pelos sacrifícios. Jesus é representado pelas festas. Jesus é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. E na plenitude dos tempos, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado o privilégio de levar caravanas a Israel todos os anos, e uma das coisas que ainda machuca o coração é ir no lugar que eles consideram mais sagrado de Israel. Foi o que restou da Jerusalém do ano 70, parte do Muro das Lamentações. E qualquer dia que você for lá, em qualquer horário que você for lá, vai ter homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. A venda ainda está posta. Alerta para nós, cuidado, para que diante de tanto conhecimento, você rejeite a graça, porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então nós iremos agora à terceira decisão do texto.
versos 12 e 13, confira comigo, é a aceitação de Jesus. O verso 12 começa com a conjunção adversativa, mas, em virtude da rejeição de Israel, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos governantes, todos governados, todos empresários, todos empregados, todos daqui, todos além, todos da colar. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você recebe a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É óbvio, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão, porque nasce numa família chamada cristã, ou porque frequenta uma igreja chamada cristã. Há um ditado popular aqui no Brasil: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de cima, tem que nascer do alto, tem que nascer do Espírito, tem que ter um novo coração, uma nova vida, uma nova mente, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Tem que ser nova criatura. Então João não quer que ninguém saia daqui confuso sobre o que significa ser filho de Deus, e ele esclarece no verso 13. Primeiro, João diz no verso 13 que novo nascimento não é uma coisa hereditária, os quais não nasceram do sangue. Nem é filho de Deus que é filho de crente. É um privilégio ser filho de crente. Mas lá no céu não entra por procuração, nem por atacado. A porta é estreita, só entram por vez. Às vezes eu escuto, eu gosto muito de fazer perguntas, e às vezes eu faço a seguinte pergunta: e aí, meu irmão, você tem segurança de que você é filho de Deus? Escuta a seguinte resposta: mas é claro, o meu pai é o pastor da igreja. Que coisa! Eu não sou filho de pastor, não. Deve ser coisa boa ser filho de pastor, não é? Eu não sou, não, mas deve ser. Mas isso não faz ninguém filho de Deus, não. Às vezes a resposta é mais teológica. E aí, meu irmão, você tem segurança de que você é filho de Deus? Escuta assim: mas é claro, eu sou calvinista desde o berço. Outros: não, eu sou arminiano seguro. Você pode ser calvinista ou arminiano, mas isso não faz de você filho de Deus, não. Tem que nascer de cima, tem que nascer de novo. Aí João diz o seguinte: os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa nem da vontade da carne? Significa que ninguém tem competência para se autoproclamar filho de Deus. A salvação não está na sua mão, a salvação não está na minha mão, a salvação não está nas mãos dos pastores, a salvação não está na mão da igreja, a salvação pertence ao Senhor. Só o Senhor pode fazer de você seu filho. Condição única: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então permita-me ilustrar. Imagine que você, num feriado longo como esse não faça não, porque você tem compromisso aqui com a igreja. Imagina um feriado longo. Vocês moram numa região bonita, bucólica, com muitas montanhas. Imagine que você vai fazer um passeio com a sua família para um lugar de montanhas. Aquele arvoredo robusto, com a sua cabeleira esvoaçando ao vento, aquela grama verde farfalhante, um regato de águas cristalinas rasgando as entranhas desse jardim grinaldado de flores, o passaredo a cantar, as borboletas enchendo o espaço de muitas cores, e as pétalas aveludadas exalando um inebriante perfume, e aquela brisa tocando o seu rosto, e você encantado com tanta beleza e com tantos perfumes, declara com toda a força da sua vida: eu agora me declaro filho de Deus. Bonito, não?
mas impossível. Você não tem essa competência, você não tem esse poder. Eu não posso me autoproclamar filho de Deus, só Deus pode me dar esse privilégio. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa nem da vontade do homem? Significa que nenhum ser humano, por mais egrégio que ele seja, tem autoridade de dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem o Papa, nem Maria, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem o pastor, nem o bispo, nem o missionário, nem a igreja, nem qualquer outro concílio eclesiástico. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. Condição única: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bom, vamos ao verso 14 para encerrar. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. Permita-me, pastor Fábio, dizer: Atanásio derrota as teses heréticas de Ario no primeiro concílio geral da igreja em Nicéia, em 325, fincando a estaca da ortodoxia cristã, provando a divindade de Cristo. E ele escreveu um livro lá no século IV sobre a encarnação. Está em língua portuguesa, e ele diz nesse livro que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? O verbo se fez carne. Que verbo? O verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, o verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E diz a escritura em Filipenses 2,6 que ele a si mesmo se esvaziou, e ele foi se esvaziando, ele foi se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, a ponto de tornar-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos, deitado num coxo de animal comer, mangiare, manjedoura. Aquele bebê era o próprio Criador do universo. Mas ele não veio para ficar longe de nós, sentindo náuseas de nós, não. Ele veio para armar sua tenda entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele ressuscitou para nossa justificação, ele voltou para o céu, ele está assentado à direita da majestade, ele derramou o Espírito Santo, e ele vai voltar para buscar a sua noiva. Agora notem, ele não veio cheio de justiça e juízo, não, ele nos fulminaria. Ele nos fulminaria. O melhor de nós, sabe o que é o melhor de nós? As nossas justiças. E aos olhos dele, sabe como são as nossas justiças? Trapos de imundície. E essa palavra é pesada demais. Sabe o que significa trapo de imundície na Bíblia? Seria o absorvente feminino que ela usa, põe num saco de plástico e joga no lixo. Isso é o melhor de nós. E o pior de nós, o que seria? Então baixa a bola, baixa a bola. É por isso que ele veio até nós cheio de graça, cheio de graça. Nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos transformou, e ele nos lavou, e ele nos restaurou, e ele nos exaltou, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Ele nos fez filhos de Deus, herdeiros de Deus, membros da família de Deus.
E João conclui: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Deus mandava um profeta, lá no Velho Testamento, esse profeta enfatizava um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Jesus veio, ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Está provada a tese de João: Jesus é Deus. Mas eu vou pedir vênia ao meu pastor para encerrar com duas breves aplicações. Sabe o que me encanta em João? É que quando ele vai para o restante do livro, ele segue a mesma toada. Ele provou aqui que Jesus é Deus porque ele faz as obras de Deus, e ele provou que Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai selecionar 7 milagres. Por que 7? Número da perfeição, para provar uma tese: se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, ele multiplica pães e peixes, capítulo 6. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Segundo lugar, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Ele vai pegar a expressão de Jesus, João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o nome de Deus revelado a Moisés no Sinai, é o nome Javé, ou o nome Iavé, tanto faz Javé como Javé, porque a letra J e a letra I no hebraico é a mesma letra. De onde vem a palavra Jeová? Jeová não é um nome, Jeová é a junção de dois nomes. Jeová é a junção das consoantes de Javé com as vogais de Adonai, você forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. João vai selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a segunda aplicação, mais breve ainda, é um grande mistério. Sabe por quê, pastor? É um grande mistério. Porque dessas 7 declarações, eu sou, uma ele compartilha com a igreja. Ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Agora observe, Jesus nunca disse para a igreja, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse para a igreja assim, vós sois a porta, quem entrar por vós entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse para a igreja. Ele nunca disse para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós nunca morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse para a igreja, vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Como ele nunca disse para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Mas ele disse, eu sou a luz do mundo, e disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para esclarecê-lo, e eu termino, vou fazer 2 perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? Porque ele tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha?
É porque Ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele tem luz própria. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Entendamos. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz quando ela reflete a luz de Jesus, que é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Então sabe qual é o papel da primeira igreja Assembleia de Israel? De eternidade para eternidade. Amém e amém. Bom, eu gostaria de tratar deste salmo sob o tema as grandes experiências da vida. Vocês bem sabem, e vocês podem notar aí, que esse salmo está encerrando o primeiro livro de Salmos. Os Salmos são 150 poemas, escritos em tempos diferentes, por autores diferentes, com ênfases diferentes. Você tem no Salmo 5 livros. Este primeiro livro, que é o Salmo 1 ao 41, todo ele escrito por Davi. E esse terceiro salmo, escrito por Davi, esse salmo escrito por Davi, que encerra o primeiro livro, ele encerra de uma maneira muito curiosa, porque ele diz bem-aventurado. E dos 41 salmos do primeiro livro, apenas 3 salmos começam desta maneira. É o salmo 1, é o salmo 32 e o 41. No salmo 1, Davi diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, ou dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra bem-aventurado, traduzido, quando foi feita a tradução da Septuaginta, foi vertido como Macários. Macários é a mesma palavra que Jesus usou lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. E essa palavra Macários significa feliz, muito feliz, superlativamente feliz. E aqui Davi está nos ensinando que o homem que evita o caminho do mal, o homem que não participa dos conselhos, nem anda pelo caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, é feliz, muito feliz. Em segundo lugar, no Salmo 32, ele diz que feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujos pecados são cobertos. Aquele que é perdoado é muito feliz, porque o pecado produz condenação, produz culpa, produz derrota, fracasso, opróbrio. E quando você é perdoado, saber que Deus não coloca na sua conta a sua dívida, mas ao contrário, quita a sua dívida, a ponto de você ser justificado, perdoado, você é feliz, você dorme em paz. Você põe a cabeça no travesseiro e sabe que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é motivo de uma grande felicidade. Mas agora, neste salmo, pela terceira vez, Davi vai falar que bem-aventurado, muito feliz, é aquele que acode ao necessitado. O generoso é feliz. É por isso que o Senhor Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem tem essa experiência, quem tem esta prática, sabe disso, que você é muito feliz quando você estende a mão para socorrer alguém. Você é muito feliz quando você ajuda alguém, quando você acode, socorre o necessitado. Bom,
este salmo não apenas encerra o primeiro livro dos Salmos, mas esse salmo é também um salmo messiânico. Você sabe, você tem salmos de louvor, você tem salmos de penitência, você tem salmos imprecatórios, você tem salmos de lamento, e você tem salmos messiânicos. Quando é que um salmo pode ser chamado de messiânico? Quando o autor, ao escrever, não escreve apenas algo que tem a ver com ele, mas como um profeta, ele escreve apontando para uma realidade de Cristo. E se você notar comigo, no verso 9 desse texto: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Davi está falando de uma realidade que ele vivenciou. E teve amigos aliados, como Aitofel, por exemplo, que num dado momento se volta contra ele, para o trair, para puxar o seu tapete. Porém, ao escrever essas palavras, Davi não estava pensando precisamente nele, ele era um profeta. Ele estava apontando para alguém maior do que ele, para aquele que seria chamado o filho de Davi, o Messias. E esse versículo 9, ele nos remete ao texto que Jesus se refere a Judas Iscariotes, que comia do seu pão e voltou contra ele seu calcanhar, que o traiu. Então, por isso, esse salmo também é um salmo messiânico. Ele está apontando para uma realidade que Cristo vai evocar tanto em todos os evangelhos sinóticos: Mateus 26, 24, Marcos 14, 21, Lucas 22, 22 e João 13, 18. Todos esses evangelhos, ou todos esses evangelistas, citam este versículo, Salmo 41, 9, com referência à traição de Judas a Jesus Cristo. Bom, então, agora dito isso à guisa de introdução, vamos entrar na exposição do salmo. Esse salmo está dividido em 3 pontos essenciais. Primeiro, ele trata do crente generoso e do pobre necessitado, dos versos 1 a 3. Segundo, ele trata do crente enfermo e os inimigos impiedosos, versos 4 a 9. Terceiro, ele trata do crente suplicante e o Senhor misericordioso, dos versos 10 a 13. Então, esse é o esboço que nós vamos expor agora, desenvolver agora com vocês. Crente generoso, pobre necessitado, crente enfermo e inimigos impiedosos, crente suplicante e Senhor misericordioso. Então vamos ao primeiro ponto: o crente generoso e o pobre necessitado. Com a Bíblia aberta comigo aí, vamos lá. Primeira coisa que eu destaco é que a generosidade é fonte de sublime felicidade. Olha o versículo 1: bem-aventurado o que acode ao necessitado. Enfatizo, repito, que a palavra bem-aventurado aí, na tradução que foi feita do Velho Testamento para o grego, a palavra que aparece lá é makarios, a mesma palavra que Jesus usou para bem-aventurança. Feliz, muito feliz. A pergunta é: quem é o necessitado? O que é uma pessoa necessitada? A ideia aqui é de uma pessoa desamparada, uma pessoa que está passando dificuldade. Em outras palavras, é aquele que é pobre, de bens materiais, fraco em força, menosprezado em reputação, desanimado em espírito. Não é apenas uma pessoa que está precisando de comer, ou uma pessoa que está precisando de vestir na hora da chegada do inverno, mas é também o necessitado nas outras áreas da vida. Alguém que pode estar com muito dinheiro, mas está numa grande aflição.
Essa semana atendi uma pessoa de um outro estado que me ligou, uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muitos bens, mas vivendo um drama, já tentar suicídio algumas vezes, a vida perdeu o sabor, a vida se desfigurou diante dos seus olhos, ele não consegue encontrar mais razão para viver. É uma pessoa necessitada, que precisa de ajuda, precisa de socorro, precisa de uma mão estendida, precisa de uma palavra de ânimo. E talvez você olhe o mapa de São Paulo, tem muitas pessoas carentes fisicamente, necessitadas de comida, e esta igreja tem sido uma agência nas mãos de Deus para atender tantas famílias necessitadas de pão, de comida, de uma cesta básica. Mas há outras pessoas que moram em palacetes, em condomínios de luxo, em apartamentos amplos, que vestem as roupas de grife mais caras, que andam pelas ruas de São Paulo e do Brasil e do mundo em carros de luxo, que têm reserva econômica para viver de uma forma de fausto e luxo por anos, mas que são carentes, necessitadas, estão desesperadas, precisando de uma palavra, serem acudidas. Este é o contexto aqui, meus amados irmãos. Agora, o texto está dizendo que quando você acode essa pessoa, socorre essa pessoa, na hora que ela mais precisa, na hora do desespero, na hora que ela está afundando, como que só o nariz de fora, tentando respirar, você que socorre é muito feliz. Você que estende a mão é muito feliz. O texto está mostrando para nós que feliz não é o egoísta, não é o narcisista, não é o que olha só para ele, pensa nele, desde que ele sobreviva, desde que ele esteja indo bem, desde que ele com saúde, com dinheiro, com família tranquila, com seus negócios prosperando, que os outros se danem, como diz a música do Roberto Carlos, que você me aqueça nesse inverno e o restante vá para o inferno. Eu estou pensando em mim, no meu bem, na minha felicidade. Não, esse texto ensina para nós o altruísmo. O altruísmo é de você olhar para o outro, é de você olhar pela janela e saber que tem gente à sua volta precisando de uma palavra, precisando de uma mão estendida, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, precisando de ser notado e assistido. Essa é a ideia do texto. Se você faz isso, isso é fonte de uma sublime felicidade. Notem o que Spurgeon disse sobre esse versículo. Como são tolos os que temem perder a riqueza, dando-a, e não temem perderem-se, mantendo-a. Aquele que guarda ouro pode ser um bom carcereiro, mas aquele que dispõe para socorrer o necessitado é um bom mordomo. O que a Bíblia diz? A alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo é pura perda, vaza pelos dedos. Quando você socorre o pobre, você está emprestando a Deus, que não fica com dívida com ninguém. Então aqui a primeira palavra para você. Você tem essa experiência? Não estou falando lá uma vez ou outra na vida, não. Você tem a experiência de ajudar alguém de uma maneira programática, constante? Quanto do seu orçamento mensal você reserva para ajudar alguém? Frequentemente. Ah, pastor, eu não sei nem quem que eu posso ajudar. Sabe sim. Sabe sim. Tem gente na sua família? Tem gente que trabalha na sua casa? Tem gente que você conhece? Então eu gostaria aqui de fazer um desafio a você. Você não é o que você escuta, você não é o que você promete, você não é o que você sente, você é o que você faz. Ensinar isso aqui
e de você ir para casa e contar tudo do mesmo jeito, não resolveu muita coisa. Hoje, quem sabe você aqui faça um teste, uma experiência. E vou lhe dizer uma coisa: ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Assuma um compromisso diante de Deus. Eu vou começar a ajudar uma pessoa, eu vou começar a ser generoso, eu vou começar a dar parte daquilo que eu recebo. Veja o resultado, você vai ficar espantado, porque Deus vai multiplicar a sua sementeira, Deus vai fazer você prosperar em todas as áreas, e você vai perceber que mais bem-aventurado é dar do que receber. Bom, mas vamos agora a uma outra verdade nesse texto. A generosidade não é apenas fonte de felicidade, a generosidade é fonte de ricas recompensas. E o texto vai elencar para nós 5 recompensas. Primeira, olha aí no versículo 1 ainda: o Senhor o livra no dia do mal. O que o texto está dizendo? Você é crente? Louvado seja Deus, você é crente, você está aqui, você ama Deus, você é um servo, uma serva de Deus, mas Deus não blindou a sua vida. Você não está numa estufa, você não está numa redoma de vidro. Você e eu enfrentamos também o dia mau. Não está escrito lá em Efésios 6 acerca do dia mau? Depois de você vencer tudo, você permanecer firme, porque chega o dia mau. O que é o dia mau? Se você pensa numa luta, numa batalha espiritual, o dia mau é o dia em que parece que todas as forças adversárias, visíveis e invisíveis, humanas e espirituais, conspiram contra você. É aquele dia que parece que os céus estão de bronze. Você já acorda com um nó na garganta. E o texto está dizendo que quando você é generoso, não são os astros que estão movendo em seu favor, não. Não é coincidência, não. Não é apenas uma coisa casual, não. O Senhor o livra no dia do mal. Há uma espécie de promessa particular e específica para o generoso. Você se lembra lá de Cornélio, quando a Bíblia diz que as esmolas que Cornélio fazia eram conhecidas diante de Deus? Não lembra que o Senhor Jesus Cristo disse que se você der um copo de água para alguém em nome de Cristo, você não fica sem receber galardão? Quando você socorre o necessitado, você não apenas abençoa a pessoa que recebe a sua ajuda, mas isso é contado diante de Deus. Não é que salvação é questão de mérito, não tem mérito em salvação, a salvação é de graça, mas Deus está olhando para você e dizer: fulano de tal é misericordioso, ele acode o necessitado, ele é generoso, quando ele estiver passando por um dia mau, eu vou socorrê-lo. É promessa de Deus. Segundo, versículo 2: o Senhor o protege. Agora veja bem que é diferente do livramento do dia mau. O Senhor o protege agora de uma maneira genérica. Dia mau não é todo dia que acontece que é dia mau, não. Tem dia que você celebra, não é verdade? A vida é assim. Tem dia de festa, tem dia de celebração, tem dia de comemoração, tem dia de nascimento, tem dia de casamento, mas tem dia de tempestade. Agora, na dinâmica da vida, na rotina da vida, você tem proteção divina. Isso é fruto e bênção da generosidade. Terceiro,
Olha aí, versículo 2 ainda. Preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. O que Deus está dizendo? Que Deus vai lhe dar longevidade e lhe dá felicidade. Para mim esse versículo é uma espécie de resumo das promessas do 5º mandamento. Qual a promessa do 5º mandamento quando você honra pai e mãe? Vida longa e vida feliz. Porque tem gente que tem vida longa, mas é um rosário de sofrimento. Então não é só preservar a vida, é preservar a vida com qualidade, é preservar a vida com felicidade. E isso é promessa de Deus à pessoa generosa. 4, versículo 3: o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Eu digo aqui que é o conforto na hora da doença. Porque uma coisa é estar doente, outra coisa é estar doente com serenidade. Nas minhas visitas pastorais, normalmente aos enfermos que estão internados, às vezes alguns no estado grave, outros no estado crônico, outros no estado terminal, eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas desesperadas, com medo de morrer, e já vi pessoas que parecia que o céu estava vindo buscá-las. E o texto está dizendo que quando você acode o necessitado, você é generoso, é o próprio Deus quem vai assistir você no leito da enfermidade. Eu fico imaginando a pessoa que foi avarenta, com usura, que viu o pobre e o despediu de mãos vazias, que viu o necessitado e negou-lhe uma ajuda, que viu a família passar privações e guardou, como querendo enterrar no coração os tesouros que ajuntou na vida, se despedindo da vida, sem poder levar um centavo, desesperado, sem qualquer consolo, de um ósculo de amizade ou de amor que pudesse balsamizar a sua alma na hora do sofrimento. Mas a pessoa que é generosa, todas estas memórias, certamente Deus traz a lembrança dela, e ela está em paz, mesmo enferma. Mas há uma 5ª promessa, está aí no versículo 3, parte B: na doença tu lhe afofas a cama. E eu confesso a vocês que ao longo da minha vida de 60 e lá vai fumaça de anos, eu entendi esse versículo de outra maneira. Quando eu fui examinar esse texto com mais vagar e estudá-lo para fazer o comentário, eu descobri uma coisa muito melhor do que eu acreditava até então. Eu pensava que afofar a cama era mais do que um colchão d'água. Já teve gente doente na família que precisou comprar um colchão d'água? Afofar a cama, a expressão aí é curar, é levantar da cama. Afofar a cama significa que o leito não vai ser o leito da enfermidade, mas vai ser o leito do descanso, de Deus lhe dar saúde. E em vez de você estar preso ao leito doente, você está descansando com saúde na sua cama. Porque eu não sei se você já percebeu isso, cama é uma bênção quando você está cansado, não é verdade? Agora, quando você tem que ficar na cama doente, um dia, 2 dias, uma semana, a cama vira um tormento. É um tormento. Afofar a cama traz a ideia de que a cama não vai ser um lugar onde você está preso nela, mas vai ser um lugar de refrigério e de descanso, porque Deus agora curou você, lhe deu saúde, e você vai para lá para descansar e não para sofrer. Essa é uma promessa de Deus a alguém que é generoso. Bom, essa é a primeira parte.
Agora vamos para a segunda parte. É por isso que eu disse para vocês que são as experiências da vida, porque esse salmo parece que ele não tem muita harmonia, no sentido de que ele narra pedaços da vida que não estão necessariamente conectados. Porque a transição para o verso 4, você diz, não está combinando, parece que não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, só que pintando quadros diferentes da vida. Qual o próximo quadro? O próximo quadro é de um crente doente, diante de inimigos impiedosos. Então veja comigo o primeiro ponto, que é uma confissão honesta, no verso 4. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Então vamos entender isso aqui. Agora Davi é um pecador, que pecou contra Deus. E o que ele está sentindo agora? Ele está sofrendo. E veja bem, pecado e sofrimento são irmãos gêmeos. Não tem como pecar e não sofrer. O pecado sempre traz sofrimento. Aliás, o pecado nos faz sofrer mais que a doença. Porque a doença pode vir e você está em paz, mas o pecado, ao vir, não deixa você em paz. O pior sofrimento não é aquele que surra o seu corpo, o pior sofrimento é aquele que açoita a sua consciência, é aquele que põe sobre você o peso da culpa. Então não há pecado indolor. O que faz você ficar cansado não é o trabalho, é o pecado. Porque o cansaço do trabalho, uma noite de sono reparador, renova o seu vigor. Mas o pecado estiola você, seca seus ossos, arranca lágrimas dos seus olhos e atormenta a sua vida. E aqui Davi está dizendo isso. Compadece de mim, sara minha alma. Ele está dizendo, a minha alma está doente, a minha alma está enferma. Por quê? Porque eu pequei contra quem? Contra ti. O que é isso aqui? É uma confissão. Uma confissão arrancada do mais profundo da alma, doente, enfraquecida, debilitada, por causa do pecado. Veja você que ele está com o corpo doente e está com a alma doente. Isso é o efeito do pecado. O pecado adoece o corpo, o pecado adoece a alma. Mas agora, veja você que ele está enfrentando, depois de fazer uma confissão honesta, enfrentando uma maledicência impiedosa. Olha os versos 5 e 6. Você pode ler comigo, versos 5 e 6, vamos juntos? Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, lhe perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo, é disso que fala. Então vamos entender algumas coisas aqui. Você acha que crente tem inimigo? Crente não deve fazer inimigo, mas crente tem inimigo. Agora tem inimigo e inimigo. Tem inimigo que diz para você, eu sou seu inimigo. Você sabe com quem você está lutando. Mas tem inimigo que se disfarça de amigo. Tem inimigo que tem o desplante, a cara de pau, de quando você está doente, ele ir lá visitar você. E ele está falando coisas vãs para você, amenidades, mas lá no coração ele está dizendo, morra miserável, morra miserável, morra miserável. Você já pensou num negócio desse? Eu espero que você não tenha gente desse jeito. Davi enfrentou essa gente.
Há pessoas que estão torcendo pela sua morte. E a pergunta deles é esta: quando morrerá e lhe perecerá o nome? Porque eles não querem só que Davi morre, eles querem que todo o nome que Davi granjeou pelas suas conquistas, pelas suas batalhas, pela sua notoriedade como um rei e um conquistador, tudo isso vá para a sepultura com ele. E esses inimigos são maledicentes, olha aí, falam mal de mim. Ô gente, a maledicência é pior que a espada. Você sabe que o pior inimigo do mundo, cheio de veneno, é o inimigo que se esconde atrás da toca dos dentes. É a língua maledicente. Tiago disse que essa língua é pior que um fogo, que incendeia uma floresta, e é pior do que um veneno, que mata, letalmente, mata. E aqui Davi está enfrentando esse problema aí, de inimigos maledicentes, de uma maledicência impiedosa, que espalha boataria, e que pior, se disfarça de amigo, e vai lá visitar você, lá na sua casa, lá no hospital. Você está recebendo soro pingando nas veias, e o cara está lá, dando risadinha, igual de hiena. Torcendo para você morrer. Mas agora, Davi ainda vai além e compara esses inimigos que têm um ódio animalesco. Olha o versículo 7. De mim, você pode ler a parte B comigo? De mim, a parte A. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. E a ideia de rosnar aí é a ideia de uma alcateia de lobos, ou a ideia de cães raivosos. É aquele inimigo que arreganha os dentes. E quando um lobo rosna, quando um cachorro rosna, ele não está abanando o rabo, saudando você, que bom que você chegou. Ele está o quê? Armando o bote para atacar você. O que Davi está dizendo é que esses inimigos são tão violentos quanto uma alcateia de lobos, são tão violentos como cães raivosos que estão rosnando para atacar você. É o que Davi sentia. Aliás, a história de Davi, talvez uma das coisas boas, alguém me pergunta assim: pastor, como é que você lê a Bíblia? Porque tem gente que, a história de leitura da Bíblia, assim, eu li a Bíblia tantas vezes. Se você me perguntar quantas vezes eu li a Bíblia, eu não sei responder para você. Não sei. Porque eu não tenho o hábito, não estou dizendo que é errado não, eu admiro quem faz isso, aplaudo quem faz isso. Começa a leitura de Gênesis, vai Apocalipse, começa em Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, li tantas vezes. Maravilha. A minha experiência é outra, eu gosto de morar num livro da Bíblia. Sabe o que é morar no livro da Bíblia? Você lê 1, 2, 10, 20 vezes o mesmo livro, ou lê o texto 1 a 5, 10 vezes o mesmo texto, ou de você pegar uma biografia, como de Davi, por exemplo, e ler toda ela numa sentada só. Porque às vezes a gente lê fragmentadamente e não junta as coisas, não faz conexões, não é verdade? Então quando você lê a biografia de Davi, Davi foi um cara que só teve paz enquanto cuidava de ovelhas lá em Belém. No dia que o Samuel foi na casa do pai dele e entornou o azeite na cabeça dele, a partir dali ele passou a não ter paz dentro de casa, a partir da casa dele. Os irmãos dele já começaram a não gostar dele. Falei, esse cara aqui, esse caçulinha, vem aqui só para atrapalhar a gente, porque ele estava cuidando lá das ovelhas. Aí vem, passou na fila, furou a fila, ele tomou o nosso lugar. A partir dali a vida de Davi foi uma vida de guerra a vida inteira. O cara não teve paz. Isso aqui não é retórica não, isso aqui é realidade. Mas vamos ver que esse ódio animalesco passa por um desejo
perverso, olha o 7b e o 8 comigo, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Meus irmãos, vejam vocês no verso 7b, engendram males contra mim. O que é engendrar males? O que é a ideia de engendrar? Maquinar, urdir, tramar, parar e fazer uma reunião de inimigos, que são cães que rosnam, para dizer o que nós podemos fazer para prejudicar, para destruir, para matar, para botar esse cara numa enrascada. É só você começar a dar uma lida, por exemplo, na saga das fugas de Davi do seu sogro. O rei Saul fazia reuniões e mais reuniões com o seu exército. Como nós vamos matar Davi? Ele escapou dessa? Vamos pensar numa outra estratégia. Vamos armar uma nova armadilha. Vamos criar uma nova situação para pegá-lo, para matá-lo, para destruí-lo. Você já imaginou o que é um cara viver a vida assim? Ele está vivendo esse drama. E agora veja você no verso 8, Davi ficou doente. E aí eles estão apostando numa doença gravíssima. Estão querendo que a doença seja mais grave do que de fato é. Dizendo assim, peste maligna deu nele. Peste maligna, via de regra, era uma expressão de lepra. Ou seja, uma doença incurável. Ele está doente, a doença dele é grave, a doença dele é incurável, e eles estão apostando nisso, já não há de levantar-se, ou seja, dessa vez ele não escapa, dessa doença ele não se cura, ele vai morrer mesmo. E eles estão festejando, aplaudindo, vai morrer, agora dessa ele não sai. É o desejo perverso. Em outras palavras, eles estão entoando antecipadamente cantilenas fúnebres. Você conhece gente assim? Que já aposta na derrota do outro? Só que Deus é tão maravilhoso que Deus costuma virar a mesa, viu? Deus costuma mudar o placar do jogo. Eu me lembro dentro da saga política paulistana, em tempos idos, de um candidato que resolveu sentar-se na cadeira, nas vésperas da eleição, achando que a vitória dele já estava assegurada. E no dia da eleição, quando abriram as urnas, quem ganhou foi o outro. É possível que alguém acredite que o outro vai ser derrotado e ele vai vencer. E é possível que Deus mude o jogo, que Deus altere a situação. E Deus curou Davi, Deus levantou Davi, e Davi sarou. E os seus inimigos ficaram completamente derrotados ao destilar um veneno contra Davi. Mas aí vem o último ponto desse ponto aqui, a traição ingrata do verso 9. Você pode ler o verso 9 comigo? Vamos lá? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim calcanhar. O texto não diz a quem Davi estava se referindo. Podia ser seu filho Absalão, podia ser o próprio sogro dele, o Saul, a quem ele ia lá tocar harpa na sala do rei. E Davi pode ter tido muitos defeitos, mas esse ele não teve. Ele nunca se insurgiu contra o sogro para matá-lo, tendo a oportunidade de fazê-lo. Pode ser Aitofel, seu conselheiro, que se aliou a
Absalão na conspiração, depois cometeu suicídio. O certo é que Davi está dizendo que num dado momento da vida a gente pode também experimentar esse sabor amargo de um companheiro de jornada, no meio do caminho, virar as costas para a gente. Porém, Davi estava aqui profeticamente apontando para um fato maior, do próprio filho de Davi, o Messias, Jesus de Nazaré, nosso glorioso Redentor, que chama 12 homens para serem apóstolos. E dentre esses 12 homens, um deles exerceu um cargo de confiança, tesoureiro do grupo, Judas Iscariotes. E num dado momento, Judas Iscariotes, dominado pela ganância, pela avareza, pelo amor ao dinheiro, resolveu livremente vender Jesus por 30 moedas de prata e trair o seu Senhor. E na verdade, Judas vai se tornar o líder da escolta militar, composta de soldados romanos e soldados do Sinédrio, fortemente armados, para na noite fatídica que Jesus viveu no jardim do Getsêmani, capitanear a corja e entrar no jardim e depositar na face sacrossanta de Jesus o beijo traidor. E o beijo traidor de Judas feriu o coração do nosso Senhor, tanto quanto os cravos que lhe rasgaram as mãos. E aqui Davi está retratando esta cena, que aconteceu 1000 anos depois de Davi escrever esse salmo. Bom, vamos então agora ao último ponto desse salmo. Primeiro ele falou do generoso, depois ele falou do enfermo, agora nós vamos falar do crente que ora, o crente suplicante, versos 10 a 13, vamos olhar aí. Em vez de Davi sucumbir, Davi ora. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é o pedido de restauração do verso 10, você pode ler comigo 10, vamos juntos? Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. O que é que você vai fazer quando você constata que alguém está perseguindo você? Ou que alguém traiu você? Qual é a reação natural do ser humano? Pagar na mesma moeda. Dá o troco. Dente por dente, olho por olho, pé por pé, queimadura por queimadura. Essa é a reação humana. Não foi essa a reação de Davi. O que Davi fez? Ele não se vingou, mas ele entregou a causa para quem? Para Deus. E ele ora a Deus. E a primeira coisa que ele vai fazer é dizer: tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Ele não está pedindo direito, ele está pedindo compaixão. Ele está dizendo: Senhor, eu sou uma pessoa maravilhosa e eu tenho direitos garantidos, e eu decreto que tu me levantes dessa cama da enfermidade, que tu derrotes o meu inimigo. Não foi isso que ele fez. Ele chega para Deus humildemente e pede o quê? Compaixão, misericórdia. Segunda coisa, ele pede cura e levanta-me, porque os inimigos estão dizendo: deu peste maligna nele, ele vai morrer, dessa ele não sai. Não tem médico que reverta esse diagnóstico dele, não tem remédio que o cure. Eu quero dizer para você que o nosso Deus não aceita os diagnósticos fechados pelos homens. Quem tem a última palavra é o nosso Deus. Para Ele não tem
tem cura, não tem doença incurável, para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem problema insolúvel, para Ele não tem diagnóstico final dado pelos homens. A última palavra é dele. E se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, Ele levanta do leito. Se Ele quiser, Ele restaura. Se Ele quiser, Ele faz milagres ainda hoje. Bendito seja Deus. Agora vamos entender o verso 10, a parte B, porque pode parecer para nós, a princípio, que Davi está com o coração cheio de rancor e ódio, desejando vingança. O que está escrito aí? E levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Davi tinha uma consciência, irmãos, que é muito importante entender. A consciência da dinastia davídica, porque foi feita uma promessa para ele. Qual foi a promessa que foi feita para ele? Que um descendente dele se assentaria no trono, e o seu trono seria um trono eterno. Davi tinha plena consciência de que o Messias procederia dele. E se a dinastia davídica fosse interrompida, destruída, essa promessa do Messias não se cumpriria. E aí você vai ver os perigos para frente e as lutas que aconteceram para frente, porque Salomão reina no seu lugar. Salomão morre, Roboão reina no seu lugar. Está indo dentro da linha, mas Roboão foi insensato. E o que aconteceu? O reino se dividiu. 10 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão I. Mas Deus preservou a tribo de Judá, de onde procedia Davi. E Deus mesmo cuidou na história para que essa linhagem não fosse corrompida, essa linhagem não se perdesse. Até que, na plenitude dos tempos, na casa do pão, Belém, onde nasceu Davi, 1000 anos depois, nasceu Jesus de Nazaré. E a promessa se cumpriu. Davi está aqui não querendo vingança pessoal. O que Davi está aqui pedindo é que a dinastia não fosse interrompida, para que os inimigos não frustrassem o propósito soberano de Deus. E Deus é fiel para cumprir a sua promessa, e os inimigos foram derrotados, e a dinastia davídica prosseguiu. Segunda coisa, tributo de gratidão no versículo 11. Com isso conheço, que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim, o meu inimigo. Davi tinha plena consciência de duas coisas. Primeiro, que Deus perdoou o seu pecado. Segundo, que Deus o curou da sua enfermidade. Terceiro, que Deus cumpriu o seu plano de, através dele, suscitar o Messias, o nosso Salvador. E ele está aqui dando graças a Deus por isso. Com isto conheço que tu te agradas de mim. E eu quero dizer para você que também o Senhor Deus se agrada de você, porque você está em Cristo. Você está em Cristo. Deus se agrada de você. Deus fez você assentar com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Então, quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo em você, e Ele se agrada de você, apesar de você e eu sermos quem nós somos, pecadores. Bendito seja Deus por isso. Terceiro, penúltimo lugar, anelo por comunhão, versículo 12. Leia o 12 comigo. Quanto a mim, vamos juntos? Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Oh, amados irmãos, Deus perdoa, Deus restaura, Deus cura, Deus dá vitória, Deus preserva o coração íntegro, e Deus dá a nós o maior de todos os privilégios, desfrutar da sua presença. A maior bênção na vida de um ser humano é andar na presença de Deus. Bens
saúde, prestígio, são coisas boas, magníficas, preciosíssimas. Mas a maior bênção é a comunhão com Deus, é a presença de Deus. Foi por isso que quando Deus disse para Moisés, lá em Cades Barneia: olha, vocês vão ter a minha promessa, eu vou dar para vocês a terra prometida, eu vou levar vocês lá, vou escalar um anjo para acompanhar vocês até lá, vocês vão conquistar a terra, a promessa está de pé, mas eu não vou com vocês. E Moisés disse para o Senhor: Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir, porque a maior necessidade nossa não é da terra prometida. Um anjo é tão importante, mas a maior necessidade nossa não é de um anjo. A maior necessidade nossa é da tua presença conosco, é a presença de Deus. Irmão, se Deus está presente, temos tudo. Ele é o nosso prazer, Ele é o nosso deleite, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a razão da nossa vida. Finalmente, este versículo final, versículo 13, ele é uma doxologia, e eu chamo sua atenção para esse ponto. Nós temos, disse a vocês, 5 livros no livro de Salmos. O primeiro livro, 1 ao 41. O segundo livro, 42 ao 72. Terceiro livro, 73 ao 89. Quarto livro, 90 a 106. Quinto livro, 107 a 150. Se você olhar carinhosamente, verá que todos esses livros encerram com uma doxologia. Não é apenas o encerramento do salmo em específico, mas do conjunto de salmos daquele livro. Então o que você vai ler no versículo 13, não é apenas o encerramento do Salmo 41, é o encerramento de todos os 41 salmos do livro 1. Como é que ele termina? Vamos ler juntos? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade, amém e amém. Ele está encerrando o salmo, e ele está encerrando o livro que compõe o Salmo 1 ao 41. A mesma coisa, já que nós temos um segundinho mais, e eu termino aqui. Vamos ler como é que encerra os outros? Olha aí, 72:19.